Igreja doméstica, rotação de quem lidera, rotação de quem hospeda. John Fenn, parte 1 de 2. 9 de junho de 2021. Introdução. A igreja doméstica não é uma miniatura do auditório. O Senhor nos instruiu a seguir o modelo da igreja primitiva, que rotacionava as responsabilidades de hospedagem e rotacionava quem lidera cada reunião. Esta é a base bíblica e histórica para fazer isso e é como nossa rede é padronizada. É isso que torna uma igreja doméstica bíblica uma igreja doméstica. A igreja doméstica não é uma miniatura do auditório. Mensagem. Olá a todos, aqui é John Fenn e hoje é Igreja Doméstica, por isso que fazemos rodízio de lares e líderes. E isso é algo que o Senhor me ensinou no começo quando ele apareceu para mim, não me ensinou naquela época. Naquela época, era 4 de novembro de 2001 e ele apareceu para mim e me disse, ele disse, eu quero que você comece uma igreja doméstica e uma rede de igrejas domésticas e a estruture de tal forma que facilite o desenvolvimento de igrejas domésticas ao redor do mundo. E quando eu perguntei para que era, ele disse, é contra um tempo que está por vir. Então seja um recurso para eles, pois é contra um tempo que está por vir. Então o que estamos fazendo agora na Igreja Sem Muros Internacional, e esse foi o nome que ele me deu naquela época, é que nós rotacionamos, praticamos as práticas da igreja primitiva de rotacionar quem lidera cada semana e, quando possível, rotacionar quem hospeda aquela semana. E o que quero dizer com isso é que a cada semana uma pessoa diferente liderará a reunião e também a cada semana, quando possível, uma família diferente ou uma pessoa diferente hospedará em sua casa naquela semana. E o que comumente fazemos em nossa rede, geralmente usamos aplicativos sociais ou algo assim, mas faremos uma lista. Olharemos para o calendário, olharemos para a maioria dos encontros aos domingos, e olharemos para o mês dos domingos e os nomes das famílias escreverão quem está hospedando quando. Então, sabemos quem está hospedando um mês antes. Na maioria das vezes, na prática, quem estiver hospedando, seja marido ou mulher ou às vezes é o filho, liderará a reunião. Agora, como isso se parece, etc. e por que isso? Bem, sabemos nas Escrituras do Novo Testamento que Paulo escreveu que havia muitas, o que chamaríamos de casas anfitriãs. Elas eram as pessoas-chave mencionadas na igreja primitiva nos primeiros 30 anos que o livro de Atos abrange. Por exemplo, sabemos que Lídia era anfitriã em Filipos. O carcereiro e sua família se juntaram a eles em Lídia. Tudo o que você precisa fazer é ler Atos capítulo 16 para ver isso. Sabemos no capítulo 17 do livro de Atos que um homem chamado Jasão é mencionado como anfitrião da igreja em sua casa em Tessalônica. E quando vamos para o capítulo 18, somos informados de que Crispo, o chefe da sinagoga e os crentes da sinagoga, se mudaram para perto da casa de um romano chamado Justo. E então Justo, ou Caio Justo como é conhecido, era o anfitrião lá em Corinto. E somos informados tanto em Romanos capítulo 16 quanto em 1 Coríntios nos versículos finais que Áquila e Priscila, quando moravam em Roma, hospedavam a igreja em sua casa. Quando eles moravam em Éfeso, eles hospedavam a igreja em sua casa. Somos informados em Colossenses 4.15, saudai ninfa, uma mulher, é feminino, embora a versão King James o torne masculino. Isso foi apenas por causa do preconceito contra as mulheres nos anos 1600, quando eles traduziram a Bíblia King James. Está literalmente no grego, é feminino, ninfus, saudai ninfus e a igreja em sua casa em Laodiceia. E Filemão versículo 2, que vivia em Colossos, está saudando a igreja que se reúne em sua casa. Ele não está dizendo que esta é a única igreja, ele está escrevendo para o homem, então ele está dizendo que a igreja se reúne em sua casa. Não significa que existam outras igrejas, pois certamente existem. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala sobre seu anfitrião, ele fala sobre outras casas, a casa de Cloé, etc, etc. Então, há muitas casas em que as pessoas hospedavam que eram talvez as casas preferidas. E algumas das maiores casas romanas tinham um grande átrio central, e eles podiam reunir 50 pessoas lá sem muito problema. Sabemos que historicamente, conforme a igreja crescia, eles ficavam grandes demais para uma casa. Então, como cada pessoa estava compartilhando, ou até mesmo uma, estava interessada em liderar e compartilhar, era algo natural.
Eles já estavam compartilhando, não era orientado para sermão, e então eles puderam simplesmente se multiplicar porque eles já estavam acostumados a compartilhar, já estavam acostumados a hospedar, e eles se multiplicaram. E dessa forma, ao longo de menos de 300 anos, do zero, de casa em casa, de família em família, das raízes para cima, eles saturaram o Império Romano. Atos capítulo 2, 42 diz que eles mantiveram tudo muito simples. Diz que eles estavam firmemente no ensino e comunhão e comida e oração dos apóstolos, ensino, comunhão, comida e oração, essas 4 coisas básicas. E em Atos 2, 46, diz que eles estavam diariamente no templo e também de casa em casa. Eles estavam indo de casa em casa. Então havia essa atividade onde eles hospedavam. Isso remonta ao movimento da sinagoga que começou algumas centenas de anos antes de Cristo, e onde eles tinham casas de acolhimento, eles tinham 10 famílias, uma reunião, e eles se revezavam em quem estava hospedando e quem estava compartilhando a cada semana. É por isso que quando você lê os evangelhos e vê Jesus na sinagoga e diz, o livro foi entregue a ele era um visitante, ele era alguém que estava lá, eles se revezavam. E então aprendemos sobre, como em Lucas capítulo 4, onde o livro de Isaías foi entregue a ele, ou ele pegou o livro de Isaías, foi entregue a ele. O que você vê é que eles estão se revezando para que pessoas diferentes compartilhem. Então, de qualquer forma, o que fazemos e o que seguimos essa prática? Seguimos essa prática. E então, às vezes, uma pessoa não pode hospedar. Elas moram em um apartamento, um flat, você sabe, condomínio, seja lá o que for. Há 2 vagas de estacionamento permitidas por morador, e elas não podem hospedar, você sabe, 15 pessoas, 10 pessoas, 6 pessoas até. E então o que acontece é que muitas vezes se outra pessoa abrir sua casa, essa pessoa que mora naquele pequeno apartamento pode liderar uma reunião. Como é uma reunião típica de igreja doméstica? Como é se vocês fizerem rodízio? Bem, tivemos um caso como no domingo passado em que o anfitrião, o marido, estava fora da cidade por algumas semanas e eu tinha algo do Senhor e eu disse, você sabe, eu ficaria feliz em compartilhar. Você vai estar cansado, etc. E aconteceu que esse foi o caso. E eu compartilhei, mas o Senhor tinha me dado isso. E então outra pessoa hospedou, mas eu era quem liderava. E muitas vezes teremos uma situação que já tivemos muitas vezes em que alguém dirá, sabe, não me sinto confortável liderando ainda compartilhando o que está em meu coração, mas ficarei feliz em abrir minha casa. E nesse caso, eles abrirão a casa deles. Eles talvez forneçam um pouco de água, alguns petiscos, queijo e biscoitos, você sabe, frutas, algo assim para todos. E eles abrirão sua casa, mas outra pessoa liderará. Finger foods, cheese and crackers, fruit, something like that, for everybody, and they'll open up their home, but somebody else will lead. Como é? Paulo disse isso em 1 Coríntios 14, 26. Como é, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, uma doutrina, uma revelação, línguas e interpretação. Em outras palavras, um salmo é adoração ou oração. Um ensinamento, uma doutrina é algo que Deus lhe ensinou. Revelação é algo que Deus colocou em seu coração que Ele lhe mostrou recentemente. Línguas e interpretação significa que vocês podem querer apenas orar em suas mãos uns pelos outros. Varia dependendo dos dons de cada pessoa, porque Cristo está em cada pessoa. Portanto, cada reunião será diferente. Se você tem alguém que tem inclinação para ensinar, eles podem ter um ensino de 20 ou 30 minutos. Uma igreja doméstica não é orientada para sermões. House church is not sermon oriented.